Bem-vindo ao audiobook do livro A Razão de Estar Aqui. Sinopse. Por que pensamos? Por que sentimos essa necessidade visceral de colocar para fora o que vibra dentro de nós? Em A Razão de Estar Aqui, somos convidados a uma jornada profunda que parte do silêncio da mente humana em direção à vastidão da transição planetária. Através de memórias tocantes, fundamentos da ciência moderna e da filosofia espírita, o autor desvenda a telegrafia da alma, a comunicação invisível que une encarnados e desencarnados. Do paradoxo das redes sociais à sabedoria ancestral do Ubuntu, este livro é um convite para recalibrar nossa frequência vibracional, lembrando-nos de que não somos meros passageiros do tempo, mas coautores de um novo amanhã que já começou. Da experiência marcante de um sinal para o despertar de uma filosofia que permite perguntas, da simplicidade de uma resposta para a complexidade da física quântica e do fenômeno UFO. A Razão de Estar Aqui não é apenas uma obra sobre espiritualidade, é um manifesto sobre a urgência de revermos nossos conceitos. Prepare-se para se lembrar que você é energia revestida dos componentes existentes na Terra, pronto para entender que nunca esteve sozinho, nem nos seus pensamentos, nem no universo. Prefácio. O convite à translucidez. Escrever estas linhas em pleno 2026 não é um exercício acadêmico, mas uma necessidade de alma. Vivemos tempos em que o véu que separa o físico do espiritual tornou-se uma seda fina, prestes a romper. Este livro nasce da urgência de compreender de uma vez por todas que não estamos aqui a passeio, e que não somos humanos cogitando a existência de uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivenciando uma experiência física neste planeta, e que a nossa razão de estar aqui está sendo testada a cada notificação de celular, a cada luto e a cada olhar para as estrelas. Convido você a despir-se de preconceitos e a rever seus princípios. Capítulo 1. A telegrafia da alma e o resgate da presença. Pensamentos que me afligem. Sentimentos que me dizem. Das verdades escondidas na razão de estar aqui. Quando Roberto Carlos compôs esses versos, ele tocou em uma corda sensível da nossa existência, a inquietação. Por que pensamos? Por que sentimos essa necessidade visceral de colocar para fora o que vibra dentro de nós? Se olharmos para trás, para os nossos ancestrais nas cavernas, veremos que a evolução não foi apenas biológica, foi comunicativa. O ser humano não se contentou em apenas sobreviver, ele precisou narrar a sua sobrevivência. As pinturas rupestres não eram meros desenhos, eram os primeiros stories da humanidade, uma tentativa de dizer: eu estive aqui, eu vi isto, eu senti isto. A escada da interação. A nossa evolução moral está intimamente ligada à nossa capacidade de interação. Observe que, quanto mais evoluído é um ser, mais complexa é a sua forma de trocar informações. Saímos do instinto básico, o grito de alerta, o rugido de posse, para a construção de idiomas complexos, capazes de expressar abstrações como a saudade, a esperança e a fé. Ao pedirmos ajuda à tecnologia para listar os marcos dessa caminhada, da fala à imprensa, do telefone ao 5G, obtemos uma cronologia extensa. Porém, o que essa lista não conta é o esforço da alma por trás de cada invenção. Por que inventamos o rádio? Porque a nossa alma queria alcançar quem estava longe.
Por que inventamos a internet? Porque o nosso espírito tem sede de onipresença. O paradoxo da conexão. Entretanto, chegamos a um ponto curioso. Nunca tivemos tantas ferramentas para falar, mas raramente fomos tão mal compreendidos. A facilidade técnica da comunicação atual, o WhatsApp, o áudio acelerado, a videochamada, parece ter atropelado a qualidade do que é comunicado. Esquecemos que a palavra é apenas a embalagem do pensamento. Se o pensamento é confuso ou sombrio, não importa se ele viaja via satélite ou por sinal de fumaça, ele continuará a ser um ruído. A verdadeira evolução moral, o objetivo de estarmos aqui, começa quando passamos a cuidar da matéria-prima da nossa fala. A intenção que nasce no silêncio da mente antes de se tornar som. Para entender a diferença entre comunicar e conectar, trago uma memória que guardo com carinho e que resume a essência da nossa jornada. Certa vez, preparamos uma comemoração de aniversário para meu filho. Foi um evento completo, muitos amigos, decoração impecável, presentes caros e toda a estrutura que acreditamos ser necessária para demonstrar amor e garantir a felicidade. Ao final do dia, movido pela curiosidade, perguntei a ele o que mais o tinha encantado. Imaginei que ele citaria o brinquedo mais tecnológico ou o momento do parabéns. Para minha surpresa, sua resposta foi um bálsamo de simplicidade. O que ele mais gostou foi o momento em que me sentei no chão para brincar com ele e seus amigos. Ali, no nível do solo, longe da postura de provedor ou de organizador, eu estava apenas presente. A criança não queria o presente, ela queria a presença. Essa lição infantil nos mostra que a evolução da nossa comunicação não deve servir para nos isolar atrás de telas e muros de conveniência. Se a telegrafia da alma busca sintonia, sentar no chão com o outro é o gesto supremo de nivelamento vibracional. É quando as palavras silenciam e o que fala é a energia da partilha. Muitas vezes, a razão de estar aqui não está no palco que construímos para os outros verem, mas na humildade de descer do nosso pedestal para, simplesmente, sermos um com o próximo. Capítulo 2 – O ruído que desperta, a vida além da matéria. A ciência moderna começa a tatear o que a espiritualidade já afirma: o vácuo não existe. O espaço entre nós está preenchido pelo fluido cósmico universal, o Wi-Fi de Deus. Se o fluido é a rede, o nosso perispírito é a antena. Nesse cenário, pensar torna-se um ato de responsabilidade pública, pois nossas vibrações viajam e influenciam o todo. Ao travar contato com a filosofia espírita, compreendi que existem respostas para as perguntas que nos movem. Como dizia o célebre bordão, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. A doutrina, ao contrário de vertentes que proíbem questionamentos embaraçosos e mantêm verdades ocultas, permite-nos investigar. Através de reuniões, estudos sistemáticos e pesquisas literárias repletas de embasamento científico, buscamos fundamentos para as teorias que explicam a razão de estarmos aqui. Minha descoberta deu-se justamente nessa busca. Guardo uma experiência única. Certa noite, acordei com um ruído na janela do meu quarto. Era uma persiana de madeira, e o som assemelhava-se ao de um recorreco, movendo-se em apenas uma direção. Em seguida, ouvi barulhos nas telhas. Ao olhar para o lado, vi a cama do meu irmão vazia. Éramos apenas nós dois, e aquele vazio no quarto projetava um hiato que eu ainda não sabia que sentiria na alma. Horas depois, a notícia confirmou o que o espírito já havia telegrafado: ele havia partido. Aquele ruído foi a telegrafia da alma dele. Foi ali que a doutrina espírita me despertou definitivamente. Compreendi que a morte não silencia o amor, ela apenas muda a frequência da transmissão. Entender essa mecânica invisível é parte fundamental da nossa jornada. O chamado para a luz. Aquele fenômeno não foi apenas uma despedida, foi o meu despertar. Naquele momento de perda, percebi que precisava de respostas que a matéria não poderia fornecer. Precisava entender como aquele som aconteceu, para onde ele tinha ido e como nossa conexão permanecia viva. A doutrina espírita não entrou na minha vida como uma teoria distante, mas como consolador prometido que explicava a telegrafia daquela noite. Compreendi que a morte é apenas uma palavra,
muitas vezes aterrorizada por interpretações tendenciosas que visam a manipulação pelo medo. Na verdade, a morte não silencia o ser, ela apenas altera o estado físico da energia, movendo-a para uma frequência diferente daquela com que estávamos acostumados a interagir. A saudade é real, mas com o passar do tempo ela se transforma em impressões deixadas pela energia que se desprendeu do envoltório físico. A filosofia espírita nos ensina que o pensamento é uma forma de comunicação em outra frequência. Na atmosfera terrestre, necessitamos das cordas vocais para emitir sons audíveis. Contudo, no campo vibracional, a intenção é a fala. Portanto, se a evolução moral é um ponto em comum para todos, precisamos depurar nossos pensamentos. Uma sociedade evoluída não abre espaço para segredos que escondam posições contrárias ao bem comum. Quando ferimos alguém com palavras, estamos impondo nossos interesses sem respeitar o próximo. Isso nasce da ausência de altruísmo. Precisamos ter o discernimento de que, antes de a palavra ser emitida, o pensamento já deve estar alinhado ao bom senso. O paradoxo da transparência. Imaginem se nossos pensamentos fossem expostos antes de se transformarem em palavras. Aqui reside o X da questão. Se você filtra o que pensa apenas para adaptar-se ao ambiente social, está apenas manipulando a comunicação. A verdadeira evolução moral não apenas filtra o pensamento, ela o purifica. Curiosamente, a tecnologia atual parece ensaiar essa falta de privacidade. Hoje, todos estão conectados. É comum vermos pessoas em locais públicos falando ao celular em voz alta, trocando confidências, insultos ou juras de amor, sem se importarem com quem ouve. O bizarro é que, além da falta de reserva de quem fala, há quem grave e viralize essas cenas para milhares de pessoas. O que deveria ser íntimo torna-se coletivo num piscar de olhos. Essa é uma demonstração de que o ser humano precisa elevar seus pensamentos para que a vibração do planeta entre em harmonia com a evolução moral. Mas como ter pensamentos altaneiros se fomos criados em uma sociedade que prioriza o ter em vez do ser? O ser humano tornou-se um produto do meio, movido pelo egoísmo e por necessidades mundanas passadas de geração em geração. Da biologia ao ego. É interessante observar o comportamento humano desde o início. Como espermatozoides, enfrentamos uma disputa frenética para alcançar o óvulo. Ali, no útero, somos acolhidos e protegidos. A ciência nos mostra que essa corrida inicial é uma competição limpa e justa. O vencedor o é por mérito funcional. Até esse momento, a expressão que vença o melhor reflete uma verdade pura. O que move essa energia? Seriam elétrons buscando polos opostos ou centelhas divinas atraídas por um porto seguro? Independentemente da especulação sobre o fluido cósmico, o fato é que, após vencermos essa competição natural entre milhões, algo muda. Ao nascermos e enfrentarmos o mundo externo, a lisura da disputa inicial é frequentemente abandonada. O instinto de sobrevivência desperta um sentimento de autoproteção que degenera em egoísmo, o primeiro eu. Mesmo gêmeos, que aprendem a dividir o espaço desde o útero e criam laços fortes, ainda sentem o peso desse eu persistente. Isso não é apenas uma questão religiosa, mas um fenômeno observável. Ao longo da história, poucos foram os que realmente viveram o altruísmo pleno. Pensemos em Jesus, o maior exemplo dessa virtude. Embora sua essência fosse nobre, ele também habitou um corpo humano. Como bebê, teria ele a paciência silenciosa se a alimentação demorasse. Provavelmente choraria, como qualquer criança cujas necessidades biológicas pedem atenção. A humanidade dele é o que nos aproxima de seus ensinos. A maturidade transforma nossos comportamentos, mas não apaga o eu instantaneamente. Ela o disfarça. Esse egoísmo entranhado é o que lança sombra sobre o mundo, agindo como um veneno que corrói a harmonia coletiva. A nossa grande tarefa, a nossa verdadeira razão de estar aqui, é aprender a converter esse eu em nós. Capítulo 3. O paradoxo da conexão e a bússola da compaixão. Se no capítulo anterior vimos que a alma é capaz de produzir sons e sinais para atravessar a barreira da morte, por que hoje, com tanta tecnologia nas mãos, nos sentimos tão sós e desconectados? A resposta reside no ruído. A telegrafia da alma exige silêncio interno e sintonia fina, mas o mundo moderno nos mergulhou em um oceano de notificações, algoritmos e vaidades. O ensaio cego.
Como discutimos, as redes sociais são um ensaio para o mundo onde o pensamento será público. No entanto, ainda estamos na fase dos erros grosseiros. Vivemos na era do juízo de valor automático. Antes de processarmos a dor do próximo, antes de sentirmos a vibração de uma notícia, nós a compartilhamos. Não buscamos a verdade, buscamos o engajamento. O like tornou-se uma moeda de troca para o ego, substituindo a moeda da empatia. Se recebi um sinal espiritual do meu único irmão através de uma persiana de madeira, foi porque havia silêncio e amor. Hoje, o barulho das notificações impede que ouçamos os reco-recos da vida espiritual que tentam nos alertar ou consolar. A vitrine de vidro e o julgamento de pedra. As redes sociais transformaram o mundo em uma vitrine, mas uma vitrine de vidro fino. Observamos o mundo todo, emitimos opiniões sobre vidas que não conhecemos e, muitas vezes, apedrejamos protagonistas de histórias cujos bastidores ignoramos. Essa exposição bizarra é um teste de fogo. Estamos sendo treinados para a translucidez. Se a Terra está em transição, o nosso comportamento digital é o nosso boletim escolar. Quem usa a rede para destilar ódio ou para julgar sem refletir está apenas demonstrando que sua frequência ainda está sintonizada na estação do egoísmo. A depuração do olhar. Precisamos resgatar a capacidade de olhar para a tela do celular com a mesma profundidade com que olhamos para uma cama vazia ou para um filho brincando no chão. Rever conceitos não é opcional, é a nossa razão de estar aqui. A rede social não deveria ser o lugar onde mostramos uma perfeição que não temos, mas o lugar onde treinamos a fraternidade que ainda estamos construindo. É hora de sair do automático. É hora de transformar o compartilhar em um ato de consciência, e não em um impulso de algoritmo. Porque somos capazes de ver uma tragédia do outro lado do mundo e, segundos depois, rir de um vídeo de humor. A resposta é amarga. O nosso egoísmo ainda é geográfico. Temos uma bússola de compaixão que só aponta para o que nos afeta diretamente. Muitas vezes acreditamos ser profundamente solidários, mas a verdade é que a nossa compaixão costuma ser medida pela distância em quilômetros. Defrontamo-nos com notícias de países distantes que nos aterrorizam e emocionam. Por instantes, o nosso estado de espírito é abalado. Mas, passados alguns momentos, recompomo-nos e voltamos à rotina. Afinal, pensamos, ainda bem que estamos longe disso. Quando a notícia ocorre no nosso país, o impacto é maior. Sentimos-nos perplexos e inconformados. Contudo, logo a ficha cai, e agradecidos por não sermos a vítima, regressamos à nossa normalidade. Se o fato ocorre na nossa cidade, a mobilização aumenta, os comentários duram semanas, mas como ainda não nos atingiu diretamente, nem a ninguém que conhecemos, o alívio prevalece. Ufa, estamos a salvo. Essa jornada de indiferença disfarçada termina quando o inesperado bate à porta da nossa própria família. Aí, a rotina é forçada a mudar. Criamos um novo normal, tentando seguir em frente sob a lógica de que a vida continua. Mas chega um momento em que a vida, ou Deus, opera de forma definitiva na nossa própria existência. Tudo o que construímos é abalado. E é neste instante de vulnerabilidade que a realidade se inverte e percebe-se a frieza do mundo que ajudamos a construir. Para os nossos familiares, o nosso drama é apenas uma mudança temporária na rotina deles. Para a cidade. Somos um comentário de alguns dias. Para o país. Tornamo-nos um número em uma estatística. Para o mundo. Apenas um pensamento distante. Ainda bem que estamos longe disso. É perante a nossa consciência que a promessa finalmente surge. Se eu tivesse outra oportunidade, mudaria o meu modo de pensar e agir. A verdade é que o que acontece ao próximo é tão significativo para ele quanto deveria ser para nós. Não espere que o mundo desabe sobre a sua cabeça para compreender que a dor não tem fronteiras. Aproveite a oportunidade desta experiência humana para praticar a solidariedade e o altruísmo agora. Lembre-se, tudo o que acontecer na sua vida será a reação direta daquilo que você desejou e ofereceu ao seu próximo. O engano do ter. Como observamos,
Vivemos em uma sociedade que inverteu os valores fundamentais. Acreditamos que estamos aqui para ter posses, ter seguidores, ter razão. No entanto, a verdadeira razão de estar aqui é ser. Muitas pessoas são incapazes de se solidarizar genuinamente porque o ego exige um ganho pessoal em cada troca. É a caridade feita apenas para sair na foto, ou o lamento que serve para parecer bondoso nas redes sociais. Elas ainda não entenderam que a vida não é uma competição individual, mas uma construção coletiva. Capítulo 4. A lição do Ubuntu e a jornada reencarnatória. A lição do Ubuntu. Para ilustrar o quanto ainda temos de caminhar, existe um conto belíssimo sobre um antropólogo que visitou uma tribo na África. Ele propôs uma brincadeira às crianças, colocou um cesto de frutas doces perto de uma árvore e disse que a primeira criança que chegasse lá ganharia todas as frutas para si. Ao dar o sinal de partida, ele esperava ver uma corrida desenfreada, onde o mais forte atropelaria o mais fraco. Para seu espanto, todas as crianças deram as mãos e correram juntas até o cesto. Ao chegarem, sentaram-se em círculo e repartiram o prêmio. Quando o homem perguntou por que elas haviam agido assim, se uma delas poderia ter ganho tudo sozinha, uma criança respondeu: Ubuntu. Como um de nós pode ser feliz se todos os outros estiverem tristes? O antídoto para o egoísmo. O Ubuntu é o antídoto para a distância da dor que discutimos anteriormente. Enquanto a nossa cultura nos ensina a agradecer por não ter sido comigo, a filosofia Ubuntu nos ensina que, se foi com o meu vizinho, foi comigo também. Nesta fase da evolução planetária, o egoísmo é o peso que nos impede de subir de frequência. Não estamos aqui para ganhar a corrida sozinhos. Estamos aqui para aprender que, no banquete da vida, a única forma de realmente saborear o prêmio é garantindo que ninguém na mesa passe fome. O egoísmo nos isola, o Ubuntu nos liberta. No período em que frequentei uma casa espírita, o mentor espiritual sempre nos alertava: esta encarnação seria a última oportunidade de resgatarmos nossas dívidas e aprendermos, de uma vez por todas, que o amor ao próximo é a resposta para a evolução humana, antes que o planeta passasse pela transição planetária. Isso ficou marcado em minha mente. Na época, eu era jovem, não entendia o significado profundo daquelas palavras e não busquei maiores fundamentos. Não aproveitei a oportunidade de encontrar ali as respostas para as dúvidas que eu tinha. Hoje, com o amplo acesso à informação, compreendo o que é essa transição. Embora ainda não consiga detalhar com total clareza como tudo se dará, ao unir as orientações do mentor às informações colhidas mundo afora e a minha própria evolução, pequena, mas significativa, tenho a convicção de que o quebra-cabeça está sendo montado. Muitos ainda não se deram conta ou não conseguem se interessar pelo tema, o que é lamentável. O fato é que a transição planetária é uma realidade. Tentarei traduzir em palavras o que sinto e o que entendi, para que você possa, ao menos, refletir. Siga o fio. Somos energia, pequenas centelhas de luz divina que, para interagir com a matéria do planeta, precisam se revestir de uma membrana mais densa, o fluido cósmico chamado perispírito. Utilizamos os componentes químicos disponíveis na atmosfera terrestre para montar o corpo físico, que tem vida útil limitada. Lembra-se da frase: do pó vieste e ao pó retornarás? Encarnados e desencarnados, enquanto estamos revestidos pela matéria, somos chamados de almas encarnadas. No momento em que nos desprendemos e voltamos ao estado original de energia, somos chamados de espíritos desencarnados. Contudo, como somos consciência, levamos conosco a jornada vivida aqui. Com as impressões e sentimentos ainda frescos, mantemos as dores e mazelas adquiridas na interação material. Já ouviu falar de pessoas amputadas que ainda sentem a parte do corpo que foi extraída? É por aí. Como nos apegamos a bens e pessoas, muitas vezes tentamos continuar interagindo com o plano físico e demoramos a nos desprender, precisando do auxílio de quem já habita uma vibração superior, como exemplificado em obras como o filme Ghost e a novela Viagem. Ponto a erraticidade. Este termo não tem relação com erro. Trata-se do estado em que o espírito ocupa ambientes espirituais de acordo com sua vibração e moralidade. A erraticidade envolve um aprendizado contínuo, onde o espírito busca melhorar-se e preparar-se para a próxima reencarnação.
Não é um local físico, mas uma condição temporária de existência fora do corpo material, voltada ao progresso e à evolução. A relatividade do tempo. As inúmeras reencarnações visam ao aprimoramento moral, no tempo que for necessário. Quando falamos em tempo, uma existência média de 70 anos, devemos lembrar que essa medida foi determinada pelo homem com base nos movimentos de rotação e translação da Terra. Esses 70 anos só fazem sentido em relação ao eixo do nosso planeta. Em qualquer outro ponto do universo, essa métrica seria diferente. Portanto, o progresso não deve ser medido pelo relógio humano. Se pensarmos fora da caixinha, talvez o tempo, como conhecemos, sequer exista. Capítulo 5. A transição planetária, entre fótons e miasmas. A frequência da mudança. A Terra está mudando de frequência, e isso reflete diretamente em nossa pressa e ansiedade. A divisão política que testemunhamos hoje não é meramente ideológica, é o reflexo do que as pessoas carregam no íntimo. O ódio ao oponente é a externalização da frequência da expiação em seus últimos suspiros. Muitos se perguntam por que o mundo parece ter enlouquecido nos últimos anos. A resposta reside na física espiritual. Essa mudança de vibração age como um catalisador, trazendo à tona o que há de melhor e de pior em cada um de nós. O espelho da polarização. Nada expressa melhor essa fase de limpeza do que a divisão atual. Quando vemos indivíduos pregando ódio, aplaudindo injustiças ou sentindo prazer na dor de quem pensa diferente, estamos diante do diagnóstico moral da nossa humanidade. É o joio e o trigo agitando-se antes da colheita. A luz que chega agora, o cinturão de fótons, ilumina sombras. Quem tem ódio guardado, agora o manifesta abertamente. Para quem já despertou, ver outro se comprazendo com a dor alheia gera uma dor profunda, um misto de pressa pelo mundo de regeneração e tristeza pela cegueira alheia. É a dor de quem vê o barco afundar enquanto alguns passageiros ainda brigam pelas cadeiras, em vez de se ajudarem. O convite, porém, é um só: reveja seus conceitos. Não se vence o ódio com mais ódio. A transição planetária exige que sejamos ilhas de serenidade em meio a um mar agitado. Se você se permite entrar na frequência da vingança, está baixando sua nota tônica. Vence se mantendo a sintonia com o alto. A ciência por trás do invisível. Talvez você se pergunte como essa transição ocorre. Para entender, precisamos olhar para a ciência que nos ajuda a compreender fenômenos invisíveis aos olhos. O nosso sistema solar gira em torno de Alcione, a estrela central da constelação das Pleiades. O Sol é a oitava estrela desta constelação e leva cerca de 26 mil anos para completar uma órbita ao redor de Alcione, movimento conhecido como a precessão dos equinócios. A divisão desta órbita por 12 resulta em períodos de 2160 anos, que definem as eras astrológicas, como a de Peixes e a de Aquário. Descobriu-se que Alcione possui um gigantesco anel de radiação, posicionado transversalmente às órbitas de seus sistemas, o cinturão de fótons. Detectado por satélites pela primeira vez em 1961, ele marca o início de uma expansão de consciência além da terceira dimensão. A cada 10 mil anos, o sistema solar penetra por 2.000 anos nesse anel de fótons. A última vez que a Terra passou por ele foi na Era de Leão, há 12 mil anos. Agora, na Era de Aquário, ficaremos outros 2.000 anos imersos nessa radiação. A Era da Luz. Sob a influência dos fótons, todas as moléculas e átomos do nosso planeta passam por uma transformação. Essa excitação molecular cria uma luz constante e permanente que não produz calor nem sombra. É por isso que os hinduístas chamam os tempos que virão de Era da Luz. Historicamente, o sistema solar começou a entrar no cinturão em 1972. Em 1998, metade do sistema já estava imersa. A Terra iniciou sua entrada em 1987 e, em 2012, ficou totalmente submersa em sua luz. De acordo com as cosmologias maia e asteca, 2012 marcou o fim de um grande ciclo de 104 mil anos. Essa imersão não é como acender uma lâmpada em um quarto escuro, é como estar em um túnel sombrio, avistar uma luz ao fundo e caminhar gradativamente em sua direção. Desde a década de 80, estamos nos sintonizando com a quarta dimensão, emocional,
e nos preparando para a quinta dimensão, espiritual. A limpeza necessária, os miasmas. Para realizar essa expansão de consciência, é preciso uma limpeza física e emocional. Precisamos transmutar os chamados miasmas, massas etéricas que carregam memórias genéticas, doenças de vidas passadas ou resíduos de poluição e química. Esses miasmas, responsáveis por muitos bloqueios energéticos, estão sendo intensamente ativados pela luz dos fótons. Pensamentos negativos e estados de turbulência, como a raiva, alimentam esses bloqueios. Por isso, cuidar do corpo emocional é essencial. Práticas como meditação, yoga, acupuntura, florais e uma alimentação natural não são apenas estilo de vida, mas técnicas para abrir os canais de comunicação com planos superiores. O nosso papel na transição. Nós somos os maiores beneficiados. Escolhemos estar aqui nesta época difícil de iniciação coletiva. Os fótons funcionam como purificadores, e em breve, estaremos plenamente imersos nessa era de luz, após 11.000 anos na Noite Galáctica, ou Kali Yuga, para os hindus. O cinturão de fótons é o sistema de reciclagem do universo. Quem não refinar suas energias não conseguirá permanecer encarnado na frequência que se instala. A inteligência da Terra será o catalisador para toda a Via Láctea. A ressonância da mudança. A aceleração do tempo e a ansiedade que sentimos são convites ao desapego. O planeta está expulsando o que é denso. Quem se compraz com a dor do outro está criando seu próprio passaporte para mundos onde a dor ainda é a única professora. A transição não é um evento externo que vai acontecer. Ela é um processo interno que já está acontecendo. Capítulo 6. O Ubuntu Cósmico e o Fim do Isolamento. Para compreendermos a presença de visitantes de outros mundos, precisamos primeiro desconstruir a nossa própria imagem no espelho. O que somos, afinal? Se perguntarmos ao conhecimento coletivo digital, o Google, do que é feito o ser humano, obteremos duas perspectivas distintas. 1. Composição física. Fisicamente, somos uma estrutura biológica complexa organizada em níveis hierárquicos. Átomos e moléculas. Cerca de 98,5% da nossa massa corporal é composta por apenas 6 elementos encontrados na atmosfera terrestre: oxigênio, 65%, carbono, 18%, hidrogênio, 10%, nitrogênio, 3%, cálcio, 1,5% e fósforo, 1%, células e órgãos. Esses elementos formam as unidades básicas da vida, que se agrupam em tecidos e sistemas, resultando no organismo completo. 2. Composição espiritual. A perspectiva imaterial varia conforme a filosofia religiosa. Tricotomia divide o ser em corpo, habitação material, alma, sentimentos e intelecto, e espírito, a identidade eterna que se conecta com o divino. Filosófica. De Sócrates, a psicologia moderna foca-se na alma ou consciência como a verdadeira essência, sendo o corpo apenas o veículo. Em suma, a ciência e a espiritualidade concordam em um ponto: somos, essencialmente, energia. No entanto, para que essa energia possa evoluir no laboratório chamado Terra, ela precisa de uma interface. O nosso corpo físico é o traje espacial necessário para caminharmos na densidade deste planeta, o limite biológico e a roda da história. Considerando que somos feitos desses componentes químicos terrestres, possuímos um prazo de validade: a morte. Ao observarmos a história, vemos ditadores e tiranos que protagonizaram atrocidades contra a humanidade. É curioso notar que, por maior que seja o seu desejo de poder, eles não vivem o suficiente para perpetuá-lo pessoalmente. Isso nos leva a dois questionamentos. Primeiro, a morte física atua como mecanismo de higiene social, impedindo que a perversidade de um único indivíduo se perpetue eternamente. O sucessor, por mais cruel que seja, já pertence a outro contexto e tempo. Segundo, se há uma continuidade nas ações negativas ou positivas, através dos séculos, haveria um elo invisível conectando esses objetivos? Aqui, a reencarnação ou a influência de observadores do mundo invisível tornam-se hipóteses lógicas. Se somos espíritos vivenciando uma experiência humana, moldados pela química da Terra, por que não haveria espíritos vivenciando experiências em outras atmosferas, moldados pela química de seus próprios mundos? Assim como criamos naves para explorar o espaço, eles também podem criar seus veículos para nos visitar.
Somos todos consciências, mudando apenas a roupagem conforme o planeta que habitamos. Muitas moradas e novos elementos. A ciência comprova diariamente que a nossa compreensão da matéria ainda está em evolução. A tabela periódica que estudamos anos atrás já não é a mesma. Novos elementos e composições são descobertos constantemente. Se a nossa ciência evoluir, por que duvidar que em outros pontos do universo essa compreensão já tenha atingido níveis que ainda chamamos de milagres? Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Por muito tempo, essa frase foi interpretada apenas de forma alegórica, mas hoje ela ganha contornos de realidade astronômica. A passagem recente do objeto interestelar 1I Oumuamua, ou outros visitantes anômalos captados por sistemas de monitoramento, deixou perguntas que a ciência convencional ainda não consegue responder totalmente, reforçando as teorias de existências extracorpóreas e tecnologias avançadas. A biologia de outros sóis. A vida não possui uma forma única. No universo, a energia se organiza conforme o ambiente. Alguns desses visitantes podem ser tão sutis que nossos olhos físicos, limitados a uma pequena faixa de luz, não os detectam. Outros manipulam a matéria de formas que desafiam as nossas leis da física. Quando o Congresso dos Estados Unidos discute os fenômenos anômalos não identificados, o APS, ou quando cineastas como Steven Spielberg projetam naves que surgem do nada, eles estão nos preparando para o contato. Não se trata de um encontro entre humanos e monstros, mas entre energias que usam roupas diferentes para frequentar a mesma festa universal. Se ainda tropeçamos na tarefa básica de conviver com um vizinho que pensa diferente, como nos prepararemos para o encontro com civilizações milênios à nossa frente? A questão da vida fora da Terra deixou de ser curiosidade para se tornar uma urgência de compreensão. Disclosure, a revelação vibracional. A ideia de que somos os únicos habitantes do universo é o maior sintoma da nossa vaidade. Como vimos no caso dos exilados de Capela, a Terra sempre foi um porto de chegadas e partidas. A diferença é que agora o véu está ficando mais fino. Os avistamentos crescentes e o movimento de órgãos oficiais para tratar o tema com seriedade indicam que a quarentena da Terra está chegando ao fim. Casos antes ridicularizados, como o de Varginha, são hoje revisitados por autoridades mundiais. Estamos vivendo o disclosure, a revelação. No entanto, essa revelação não será apenas um anúncio na TV. Ela é, acima de tudo, vibracional. A arte funciona como o anestésico que prepara o nosso inconsciente coletivo. Spielberg, através de suas obras, incluindo as expectativas sobre seu novo projeto, Dia D, nos convida a imaginar o contato para que, quando ele ocorra de forma inegável, o medo não nos paralise. O contato com visitantes estelares será o teste final para o nosso egoísmo. Eles não vêm para nos salvar de nós mesmos, mas para testemunhar se somos capazes de ingressar na comunidade galáctica. A razão de estar aqui é aprender que a vida é um patrimônio universal. O Ubuntu que mencionamos na África precisa se tornar um Ubuntu cósmico. Eu sou porque nós, o universo, somos. Epílogo. O amanhã é uma frequência. As últimas páginas se viram como folhas que o vento outonal desprende da árvore, não por fim, mas por generosidade, para que caiam leves, fertilizem o solo e deem lugar à brotação do que ainda está por vir. O amanhã não é um território distante para onde marchamos com passos ansiosos ou temerosos. Ele não espera por nós em um ponto fixo no mapa do tempo. O amanhã é, antes de tudo, uma frequência que ressoa agora mesmo, no silêncio entre um batimento cardíaco e o próximo, na escolha minúscula que fazemos quando ninguém está olhando, na intenção que depositamos no ar antes mesmo de abrir a boca para falar. Cada pensamento elevado, cada gesto de bondade aparentemente insignificante, cada momento em que optamos pela coragem em vez da acomodação, ajusta ligeiramente o dial dessa frequência. Aos poucos, ou, por vezes, em um súbito clarão, o amanhã começa a vibrar na mesma nota que escolhemos entoar hoje. Aos que, mesmo depois de tantas voltas, ainda carregam o peso do medo ao olhar para o horizonte, lembrem-se da lei primeira e mais antiga que rege tudo o que existe. A energia não morre. Ela jamais se extingue. Ela apenas muda de forma, de vestido, de endereço. O que hoje se apresenta como ruído ensurdecedor, como desordem aparente ou como escombros de um mundo que desaba, não passa de poeira suspensa no ar durante uma grande reforma. A casa antiga, com suas rachaduras, seus cantos escuros e suas memórias pesadas,
está sendo desmontada com cuidado para que algo mais amplo, mais luminoso e acolhedor possa ser erguido no mesmo terreno sagrado da existência. O barulho que ouvimos não é de destruição, é o som de martelos e cinzéis, de estruturas sendo realinhadas e vidraças sendo limpas para que a luz, enfim, entre sem obstáculos. O caos que atravessa nossos dias é transitório. A paz que almejamos não está escondida no futuro como um prêmio distante. Ela já germina no instante em que decidimos não alimentar mais o medo com nossa atenção. Por isso, cuide da sua telegrafia interior. Mantenha os canais limpos. Não permita que a estática da dúvida, do rancor ou da pressa interfira na transmissão. Seja, aqui e agora, a luz que você tanto procura enxergar nas estrelas distantes. Não espere que o cosmos lhe envie um sinal antes de acender a própria lanterna. A estrela que você observa no céu pode ter morrido há milhões de anos, e ainda assim, continua enviando sua luz até nós. Da mesma forma, o bem que você planta hoje, mesmo que não o veja florescer em sua própria vida, seguirá viajando, atravessando tempos e espaços, iluminando olhos que ainda nem nasceram. Você não é um mero passageiro desta história. Você é coautor. E o próximo capítulo, aquele que o universo escreve em parceria com sua alma, já começou a ser desenhado pelas escolhas que você faz exatamente agora, enquanto estas palavras ainda ecoam em seu peito. Então, respire fundo. Endireite os ombros. Sorria para o invisível que já está se tornando visível. O futuro não vem ao nosso encontro. Somos nós que, com mãos trêmulas ou firmes, o convidamos para dançar. E ele sempre aceita o convite daqueles que ousam dançar primeiro. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Que sua frequência continue subindo. Que sua luz não se apague. E que, quando menos esperar, você olhe para trás e perceba: a paz que tanto buscava já morava dentro de você, esperando apenas que você abrisse a porta. Até a próxima curva da espiral.